Pokémon é uma franquia que marcou e ainda marca gerações, com o seu anime e os diversos games que existem. Chaotic foi menos popular no Brasil, mas também teve muita importância para muita gente, que ainda hoje mantém o jogo vivo. Os dois chegaram a dividir espaço na TV aberta pela TV Kids, um programa que passava aos fins de tarde na Rede TV. Ambos possuem card games, e eu sou o Rogue e nesse vídeo vou trazer para vocês algumas semelhanças e diferenças entre os card games. Começando pelas semelhanças, os tipos de cartas são muito parecidos. As cartas de Pokémon e as cartas de criatura no Chaotic desempenham o papel de protagonistas dos jogos, realizando ataques, ações e são ligados diretamente às condições de vitória do jogo. Os dois tipos de carta possuem uma espécie de vida, no Pokémon chamada de HP ou PS, e no Chaotic é a energia. Quando essa vida acaba, a criatura é derrotada no combate. As cartas de Pokémon possuem uma coloração diferente para cada tipo de Pokémon e há diversos tipos no jogo. No Chaotic, a cor da carta de criatura é diferente para cada uma das 5 tribos do jogo. Também existem versões da mesma carta em Pokémon e no Chaotic. Essas versões possuem o mesmo nome, e na montagem do deck, elas contam como o mesmo nome de criatura. As cartas de ferramenta Pokémon e os Battle Gears desempenham o mesmo papel nos jogos. Elas são equipadas aos personagens e executam alguns efeitos que ajudam no jogo, além de que um Pokémon ou uma criatura só podem ter uma carta desse tipo equipada por vez. As cartas de estádio são muito parecidas com as cartas de local. Elas possuem efeitos globais que afetam todos os jogadores ou todas as cartas, adicionando regras ou efeitos. As cartas de apoiador e de item executam ações as mais diversas no jogo de Pokémon, muito parecido com as cartas de Mildic no Chaotic, sendo que as cartas de apoiador só podem ser usadas uma vez por turno e as cartas de Mildic exigem um custo para ser jogadas. E por falar em custo, as cartas de energia em Pokémon são o custo a ser pago para atacar, para recuar um Pokémon ou ativar efeitos dos ataques. Os contadores de Mildic são pagos para jogar habilidades das criaturas e para jogar os Mildics no Chaotic. Os contadores de Mildic não são cartas, eles estão presentes nas criaturas e podem ser ganhos durante o jogo. O campo de batalha desses jogos é muito parecido. Em Pokémon, os Pokémons são dispostos em um campo ativo e no banco, havendo uma pilha de descarte para as cartas que já foram usadas ou destruídas. No Chaotic, as criaturas também já são dispersas no campo, com algumas batalhando e outras não. E ambos os campos de batalha possuem uma pilha de descarte. O objetivo dos jogos também é muito parecido, havendo batalhas entre os personagens, onde é preciso destruir todos os personagens do adversário para vencer. Em Pokémon, há outras formas de vencer, mas eu vou falar mais sobre elas mais para frente. A pilha de descarte, que está presente nos dois jogos, você pode utilizar para recuperar recursos, como energias, Mildics e até mesmo Pokémons e criaturas, não sendo uma remoção de cartas permanente. Existe ainda nos jogos uma outra região para onde as cartas podem ser mandadas. Em Pokémon, ela é chamada de Zona Perdida e em Chaotic se chama Remover do jogo. As cartas enviadas para a Zona Perdida ou removidas do jogo não podem ser recuperadas, sendo algo realmente permanente. Uma outra semelhança entre os dois jogos é que as criaturas ou os Pokémons que não estão batalhando podem dar um suporte às criaturas que estão batalhando de alguma forma, o que deixa o jogo um pouco mais coletivo. Em Pokémon, existem as condições especiais, que podem ser dadas aos Pokémons do oponente e prejudicam ele de alguma forma. É possível tornar o Pokémon queimado, envenenado, adormecido e diversas outras condições, que elas podem causar um dano contínuo, podem impedir ele de atacar ou até e ainda outros efeitos, dependendo de qual condição está se tratando. Em Chaotic existe o Recklessness, ou descuido, e existe também o Exhaust. São habilidades prejudiciais
que fazem com que a criatura cause dano a si mesma ou reduza as suas disciplinas enquanto ataca. São efeitos negativos que podem ser dados. E existe também a infecção, que é um marcador colocado na criatura e que causa diversos efeitos, dependendo das cartas que interagem com eles. No Pokémon, muitas cartas têm efeitos que necessitam do lançamento de uma moeda, efeitos resolvidos em cara ou coroa, sendo algo bem comum para diversos tipos de Pokémon e é necessário até mesmo para a remoção de algumas condições especiais. Em Chaotic, também existem efeitos que envolvem o lançamento de moeda, mas eles possuem bem menos relevância no jogo. Já sobre as diferenças, os Pokémons e as criaturas não são exatamente iguais, porque os Pokémons já possuem ataques integrados a ela e podem possuir efeitos, enquanto que no Chaotic as criaturas possuem alguns efeitos e as cartas de ataque são separadas. A construção do deck em Pokémon exige 60 cartas no baralho, podendo repetir até 4 cartas com o mesmo nome, exceto energias básicas. E é possível escolher quantas cartas de Pokémon, de energia e de treinador você quiser, havendo restrição com as cartas radiantes, em que você só pode possuir uma carta por deck, e restrição com as cartas Estrela de Prisma, em que você só pode possuir uma carta Estrela de Prisma com o mesmo nome por deck. No Chaotic, o seu baralho pode possuir 48 cartas, no formato 6 contra 6, que é o mais comum. A quantidade de cada carta já é predefinida, e é possível ter até 2 cópias de uma mesma carta, no caso de uma carta de mesmo nome, por deck. Existe restrição nas cartas Unique, em que você pode ter apenas uma com esse nome, restrição com as cartas Loyal, que não podem estar presentes em decks com outras tribos, e também nas cartas Legendary, em que você só pode ter uma por deck. Em Pokémon, existem outras formas de você vencer o jogo, por exemplo, conseguindo todas as suas 6 cartas de prêmio, que são cartas que você consegue após derrotar um Pokémon adversário, e dependendo do Pokémon você pode conseguir uma ou duas. E também é possível vencer se ele não tiver mais cartas para comprar do seu deck. Em Pokémon existem as evoluções, em que é possível transformar um Pokémon básico ou um Pokémon de estágio 1, aumentando a vida dele e conseguindo habilidades diferentes e até removendo algumas condições especiais. No Chaotic, essa transformação de carta existe apenas para uma carta. É algo bem específico e só acontece após cumprir algumas condições bem específicas. A forma com que você usa os recursos nos dois games é bem diferente. Como no Pokémon todas as suas cartas começam no deck, é preciso que você compre ou que você busque as cartas que você precisa para fazer seu deck funcionar. No Chaotic, as suas criaturas e equipamentos já começam em campo, e as suas cartas de Mildic já começam na sua mão. Assim, é mais importante você gerenciar esses recursos do que buscá-los no deck. Existem algumas formas de se buscar as cartas de ataque ou os locais, que estão no seu respectivo deck, mas não é algo indispensável para o jogo funcionar. O combate nos dois jogos é diferente. Em Pokémon, em cada turno do jogador, ele joga as suas cartas e lança apenas um ataque. Assim, o combate entre os Pokémons pode durar muitos turnos. Entre cada turno, existe uma fase de check-up, onde se verifica se o combate prossegue e se a sua criatura pode se recuperar de algumas condições especiais. No jogo de Chaotic, o combate começa e termina no mesmo turno, com ambos os jogadores alternando as suas cartas de ataque e jogando outras cartas, como as cartas de Mildic, ativando efeitos de criaturas. E esse combate, melhor dizendo, quando esse turno acaba, a energia da criatura que sobreviveu é restaurada, e de todas as criaturas que não batalharam também, e todo o efeito que não é permanente é removido, seja um efeito benéfico ou um efeito prejudicial. Para encerrar, eu quero dizer que nesse vídeo não busquei dizer qual jogo é melhor. Eu sou um jogador apenas de Chaotic, que eu conheço há algum tempo, e eu vim conhecer o Pokémon TCG enquanto preparava esse vídeo. Eu achei o jogo muito interessante, gostei de conhecer ao menos o básico sobre ele.
E se você, assim como eu, quer conhecer um outro card game, você pode dar uma olhada nos vídeos aqui do canal e conhecer um pouco mais sobre o Chaotic. Eu tento trazer muito conteúdo relacionado, partidas, decks que tenho montado, e por isso, se você é novo aqui, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo para me ajudar. Tenho buscado crescer com Chaotic, enquanto tenho comparado e conhecido outros card games, como Pokémon, que eu gostei bastante. Caso eu tenha falado alguma coisa absurda, algo diferente aqui, como eu falei, eu sou leigo no jogo. Vim conhecer o jogo recentemente. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.